Minutos, vamos ao Rio de Janeiro, porque já está fazendo 2 anos daquela tragédia que aconteceu em Petrópolis, na região serrana. O Gustavo Seleman está na linha com a gente para falar sobre as tempestades, as vítimas e a história dos sobreviventes também, né? As pessoas que tiveram que reconstruir tudo depois de perderem após as fortes chuvas que atingiram a cidade. Gustavo, boa tarde, tudo bem? Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sim, pois é, 2 anos depois dessa tragédia climática da história de Petrópolis, muitos moradores ainda lembram com dor com tudo que passou, né? No dia 15 de fevereiro de 2022, 235 pessoas morreram após as fortes chuvas que atingiram a cidade imperial. Em 20 de março do mesmo ano, outra tempestade deixou 7 vítimas. A gente conversou ao longo dos últimos dias com pessoas que sobreviveram a essa tragédia, que carregam até hoje marcas, perderam também entes queridos, amigos, por conta das fortes chuvas. É o caso do vigilante Carlos Eduardo da Silva, ele que é um dos poucos moradores que ainda vivem no Morro da Oficina, um dos locais mais afetados pela tragédia, e conta como é que tem sido se recuperar desse trauma. Tem muita gente que perdeu o alicerce, que foi o quê? Não foi a casa, foi a família. A casa a gente luta, corre atrás e constrói uma nova casa, mas a família não tem como. Não adianta a gente falar que está tudo bem, a gente falar que a gente está inteiro. A cidade da região serrana, que ainda tenta se recuperar, 51 obras prometidas pela Prefeitura de Petrópolis não foram concluídas e 26 ainda estão em fase de licitação. As intervenções, por exemplo, do túnel extravasor, que implodiu com a força da água, só vão ser concluídas em 2025. 3.000 famílias afetadas dependem do aluguel social até hoje, e a data que marca a tragédia foi com alerta para o risco de novos deslizamentos e inundações. Apesar dos esforços para superar o que passou, Petrópolis jamais foi a mesma, lembrando que desde então, né, a Prefeitura, a Defesa Civil de Petrópolis passou a adotar diversos mecanismos de prevenção e também de alerta por conta das fortes chuvas, como por exemplo na Rua Coronel Veiga, que ficou marcada por aqueles vídeos dos 2 ônibus sendo arrastados pela força da água. Então, em qualquer momento de chuva mais forte, com alguma possibilidade de alagamento dessa via, ela é fechada. Não tem nenhuma possibilidade de transporte, né, de locomoção por ela, até um determinado período em que a Prefeitura avalia que já dá para liberar a Coronel Veiga, a Rua Coronel Veiga, e também a questão das sirenes que foram intensificadas de acordo com a Prefeitura, o alerta por SMS, como por exemplo, a gente monitora todos os dias, né, até por meio de grupos de WhatsApp, da própria assessoria de imprensa do município, a previsão do tempo, algo que não era tão comum assim por parte da Prefeitura de Petrópolis e desde então virou, como por exemplo, já tem aí um alerta via SMS de pancadas de chuva para hoje na cidade da região serrana. Então, como a gente vem acompanhando, né, é algo que marcou e muito, marcou inclusive a reportagem da Band News FM. Eu estive em Petrópolis, eu acompanhei por 3 dias os trabalhos após o temporal e também dos sobreviventes, as histórias também, enfim, algo que fica na memória até hoje das pessoas. Obrigado, Seleman, pelas informações. É isso, fica na memória, sem dúvida. Fica na nossa memória, imagina na memória daquelas pessoas que realmente passaram por toda a situação, que presenciaram a tragédia. Seleman, bom trabalho para você. Obrigado.